Então, primeira coisa que nós vamos entender é que nós somos feitas para o trabalho, significa que há prazer no trabalho. Mais ou menos. Mas por que a gente precisa entender isso? A gente precisa entender o seguinte, que quando a gente está numa situação difícil, normalmente a gente se agarra a uma promessa. Eu não sei você, mas se eu tô triste, eu já começo a pensar qual é a promessa que Deus tem para mim. Por exemplo, domingo eu estava trabalhando e aquele dia lindo de sol. E eu me agarrei na promessa de que dias de descanso virão. Porque eu estou antecipando meus dias de trabalho, porque no dia 23 eu estou indo viajar. Então eu tenho uma promessa de um descanso no dia 23. E é por isso que eu trabalho muito mais antes, porque eu tenho uma promessa. Então aqui, quando a gente se vê em muitos lugares de dificuldade na nossa vida, é quando a gente recebe e a gente acolhe muitas promessas. Só que existe um trajeto entre a promessa e o palácio. E o nome desse trajeto entre promessa e palácio é processo. Só que a gente não gosta de processo. A gente não gosta de ter que ler livro. A gente não gosta de ter que fazer o sol. Ai, a gente não gosta. A gente não gosta de processos. Só que quando a gente vive o processo, ele forja e molda a nossa vida para que o palácio seja a nossa habitação, então a nossa visita. Quando a gente não vive o processo, a gente visita o palácio e não se vê naquele lugar. A gente visita o palácio e não consegue manter o palácio. E aí a gente volta para onde a gente veio. Para quem já sabe um pouco mais de crescimento, a gente está falando de crescimento de merecimento, onde eu bato, cresço, bato lá no topo, depois eu volto. Por quê? Porque eu não vivi um processo que me mantém no palácio. E a gente precisa compreender que esse processo dá... Marjorie, qual foi a primeira coisa que você falou? Que trabalho é bom. Então você vai ter que aprender a amar processos. Então quando a gente não aceita o processo, a gente cria outro muito mais dolorido. Então quando a gente acolhe os processos na nossa vida, entendendo que eles estão nos forjando para que a gente se mantenha nesse lugar de palácio mais tarde. Então, imagine você, se eu não adiantar o meu trabalho que eu preciso ser feito hoje, eu vou viajar e vou fazer o que na minha viagem? Vou trabalhar. Porque o que eu vou fazer? Eu vou viver um processo muito mais doloroso. Podia estar curtindo, mas não curtindo. Então, maravilhosas, sempre entre a promessa e o palácio tem o processo, PPP.